mas vocês podem até colocar ou fazer um comunicado escrevendo. Ele tem conhecimento de que é beneficiário da garantia de emprego X, maternidade, acidentária, pré-aposentadoria, mas por mera e livre vontade não quer manter o vínculo. Então, nos termos do artigo 500, vamos passar pela homologação do sindicato. Sim, o Tato já ressalva isso. Ressalva? Entendeu? Então tem essa questão, a lei foi mal feita, revogou uma parte, não revogou outra, a bomba está com vocês, tá? Tem uma aqui na frente também depois, tá? Rafael, da JCS Contábil. Tem duas perguntas. A primeira é referente ao abono pecuniário. Continua da mesma forma, os 10 dias, ou teve alguma alteração diferente a isso? Continua 1/3. Por isso que a lei diz 14, 5 e 5. Porque se o funcionário quiser vender 10 dias, fica um saldo de 20. Dá para você dar os 14, os 5 e os 5. Tá? Mas aí entra naquela lógica que eu te disse. Se o funcionário quiser vender os 10, tenta garantir os 14. Se ele não quiser vender nada, garante os 14 e divide só em mais uma vez. Dá os outros 16 depois, ou 15 e 15. Tá bom? Ou 10 e 20. Mas tenta fazer essa adequação para ficar o melhor, porque eu acho que seu cliente não vai ter tanto problema. Mas permanece 1/3 do abono, tá bom? E a segunda é a questão liquidação trabalhista, né? Você comentou que agora é pelo IPCA. Isso daí, as que foram no ano passado, antes da reforma, eu passo pelo IPCA já, ou continuo pela TR? Isso daí vai dar uma celeuma imensa, porque a questão do IPCA foi uma discussão travada lá no Supremo. Eu vou tentar explicar para vocês. Pelo menos IPCA e TR, todo mundo está ambientado. Todo mundo sabe. Não. É assim, ó. A gente tinha uma taxa, que é a taxa referencial, a TR, que atualizava os débitos trabalhistas. E alguns outros. Aí, eu acho que foi a Associação dos Bancos, alguém entrou no Supremo, falando que a TR é inconstitucional porque afronta o direito de propriedade. Porque a TR não contempla a atualização do seu dinheiro. O que é a atualização monetária? A atualização monetária é o seguinte, é a garantia do mercado de que os seus R$100 hoje também vão valer R$100 amanhã. E também vão valer R$100 depois de amanhã. Então tudo se corrige e o seu dinheiro, poupança, esse tipo de coisa é corrigido. Então, numa ação trabalhista, se eu fixo lá R$10.000 na época que o seu cliente não pagou as horas extras, quanto que essas horas extras valem hoje? É a atualização monetária. Os juros de mora é uma multa, uma sanção, uma pena por ele não ter pago o que devia na época própria. Então, juros é sanção. A atualização monetária é a recomposição do poder de compra da moeda. O que valia lá tem que valer hoje. Valia TR. Chegou essa questão no Supremo, e o Supremo falou, realmente a TR é inconstitucional, porque ela não faz essa recomposição. O que o TST fez? Já que o Supremo, ele pegou emprestado uma decisão do Supremo, já que o Supremo diz que a TR é inconstitucional, então é inconstitucional para tudo. Porque a Constituição não fala, é inconstitucional para o banco, mas para o trabalhador é constitucional. Então é inconstitucional a TR é para tudo. Então o Tribunal Superior do Trabalho falou, TR é inconstitucional para tudo. Assim disse o Supremo Tribunal Federal. Então a partir de agora os débitos trabalhistas são pelo IPCA, que é o índice que o Supremo ratificou. Aí que a Federação do Banco entrou, não era aquela casa. Aí as federações dos bancos, que tem aquelas reclamações trabalhistas astronômicas, entrou com uma reclamação no Supremo, dizendo que o TST tinha usurpado uma competência do Supremo e tinha falado sobre o que não podia falar. E o TST se defendeu, falou, eu não falei nada. Quem falou foi o Supremo. Eu copiei e colei. Ele falou, eu apliquei. Eu estou obedecendo ao Supremo. Isso enrolou e o Supremo, eram 5 ministros, uma determinada turma, 3 ministros falaram, o TST está certo. Ele não usurpou competência nenhuma, ele não falou nada de si mesmo.
Ele simplesmente está aplicando o que nós do Supremo falamos. É o IPCA. Foi isso que aconteceu, acho que foi no final de novembro. Aí, vamos colocar assim, botou uma pá de cal na questão. A questão dos processos pendentes vai dar uma briga, vai gerar um problema, porque eu já estou vendo até pessoal com processo pago e arquivado querendo reabrir para recálculo. E aí vai gerar um problema, porque se a decisão do Supremo não for modulada, se o Supremo não disser assim, até tal data, vige a TR, a partir disso é o IPCA, todo mundo, com todos os processos, desde a época que a gente aplicava a TR, ou 1988, vão ter os processos revistos. Tá? Então eu estou aguardando a modulação, eu vou pegar processo por processo, os novos IPCA na cabeça, os que tiverem em fase de liquidação, sem sentença de liquidação IPCA na cabeça, aqueles que já tivessem com sentença, que já estiverem com sentença de liquidação, eu vou analisar, vou ver se os tribunais se pronunciam, e aqueles que já tiverem pagos, eu vou declará-los extintos. O crédito foi declarado extinto por uma sentença da Justiça. No CPC antigo era o 7941, no novo eu ainda não decorei. Então, eu vou meio partir por esse caminho. Porque a partir de agora, você já tem que mandar a liquidação junto com o processo, né? Rolar o processo para depois você apresentar. Essas liquidações já tem que estar juntas agora, né? Eu não exijo. Para mim, essa liquidação do rito ordinário, ela não é uma liquidação como se faz depois da sentença. Ela é um valor estimado. Sabe aquela história assim? Aí o cara falou que fazia 2 horas extras por dia. Aí você pega uma calculadora dessas que a gente tem na mesa, R$1.000 dividido por 220, dá o salário hora, vezes 50%, nem olha se é 60%, 70% da convenção, vai pela lei. Vezes 50% tem um salário hora por hora extra, 2 horas por dia, mais ou menos 20, 22 dias por mês. Sabe essa conta rápida? Mais 1/3 de reflexo, vai dar 15 mil pelo período do contrato. 15 mil, hora extra, tal, 15 mil. Entendeu? Tem que ser um valor aproximado. É uma pretensão próxima do que vai gerar. A liquidação específica é lá no fim, porque ele pode perder. Eu posso reconhecer um banco de horas, eu posso dizer que aquilo não é hora extra, eu posso mandar pagar só o adicional porque fazia uma parte de uma compensação, eu anulo a compensação, súmula 85, só se paga o adicional. Então, é a sentença que tem que ser liquidada. O pedido tem que ser estimado. Tá bom? Primeiramente, eu queria ressaltar algo destacado pelo doutor na última palestra em Piracicaba, que a CLT, ela, desde 43, ela vem sendo alterada, né, adequada à realidade fática e jurídica nossa aqui, né? E, na verdade, me parece, né, doutor, foram só 7 artigos que até então não tinham sido alterados. Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que o senhor vê essa questão do intervalo para a refeição, né, caindo para 30 minutos, né, podendo ter essa possibilidade? E a segunda questão é sobre a sucumbência recíproca. Olha só, antes de eu responder a pergunta técnica, deixa eu fazer uma fofoca. Eu não falei desse dado porque já tinha falado muito, né? Mas deixa eu fazer uma fofoca para vocês. Um dos fundamentos da reforma é que é a CLT antiga, não é isso? 1943. Aí, não contaram para vocês, a gente que estuda, a gente vai atrás de algumas informações. Não contaram para vocês que da CLT de 43, a CLT tem 922 artigos. 922 artigos tem essa lei. Desses 922 artigos, somente 7 artigos permanecem com a redação de 43. Os outros 915, todos foram alterados. Ao longo de todas essas décadas, a CLT foi alterada 384 vezes. E aí vem falar que a lei é antiga de 43. Aí você fala, não, de 43 tem 7 artigos, 915 é da década de 70, de 80, de 90, de 2000 e agora veio a reforma do jeito que a gente vê.
Perguntas do doutor. Vou começar pela sucumbência recíproca. A questão da sucumbência recíproca é que vocês são contadores, né? Vai ficar meio chato, mas me aguentem mais um pouquinho. Sucumbência recíproca é o seguinte: quando alguém entrava com o processo na Justiça do Trabalho, só era condenado em honorários se tivesse o sindicato junto, lembra? É o sistema da miserabilidade previsto na Lei 5584, artigo 14. Era isso. Se o cara tivesse um advogado particular, tal, não ganhava. Tá? Isso estava acumulado, súmula 219, 329, tem uma OJ que também fala sobre isso. Era muito bem consolidado. O legislador veio e falou assim: não, agora aqui no processo do trabalho é igual ao processo civil. Quem perder, paga. Só que qual o problema disso? Em primeiro lugar, ele não revogou o sistema sindical. Então agora nós temos dois honorários. Aquele do sindicato, que aquilo vai para o sindicato. Tá? O sindicato e o advogado faziam a divisão que bem entendesse. Mas pela Lei 5584, os honorários assistenciais, não somente de sucumbência, vão para a entidade sindical, não vai para o advogado. Tá? Então eu condenava a empresa, quando tinha um sindicato ali do lado do trabalhador, eu condenava a empresa a pagar 15% do que ela devia para o sindicato, não era para o advogado. Agora é para o advogado, porque é a sucumbência, mas não revogou aquilo lá. Então se o seu cliente vai na justiça e perde, ele vai pagar, eu já falei isso, eu vou repetir, vai pagar, e o sindicato está do lado do trabalhador, ele vai pagar 15% para o sindicato, mais 15% para o advogado. Só que tem um terceiro sistema, que na justiça comum já se aplica, que é o sistema da reparação integral. Toda vez que eu tenho um direito violado, e eu sou obrigado a gastar um dinheiro para ver esse direito ressarcido, esse dinheiro que eu gastei entra na reparação de dano. Então na justiça comum, como que funciona? Alguém bate no meu carro, eu sou inocente. Aí a pessoa não quer pagar meu carro. Eu entro na justiça, paga meu carro. E faço um contrato com um advogado. Vamos supor que fosse um carro chique, fica aquele dano bem alto, não dá pelas pequenas causas. Faço um contrato com o advogado. O advogado vai me cobrar 20% do proveito econômico do meu processo. Eu entro na justiça e eu ganho o processo. O que o juiz civil faz? O juiz civil manda o réu pagar o carro, manda o réu pagar a sucumbência do meu advogado e manda o réu me ressarcir a despesa que eu perdi com o advogado. Porque se é batido no meu carro, vamos chutar, ficou 50 mil. Eu tenho que dar 15 para o advogado. Eu não vou consertar meu carro. Então é a reparação integral. Esse sistema é previsto no Código Civil. A reforma trabalhista fechou o olho para tudo isso, a questão dos 8 meses, da entidade espiritual analfabeta e não formada em direito. Veio e botou, agora tem a sucumbência. Ela escancarou as portas. Então agora vai ter os 15% do sindicato, vai ter os 15% do advogado, vai ter a reparação integral. E pior, o CPC diz o seguinte: quem é condenado por um juiz e não paga a dívida, na execução toma mais 15% de honorários. Então vai virar 45% de honorários mais a reparação integral. Quer dizer, vai chegar uma hora que os honorários sucumbenciais, assistenciais, reparação integral e pelo não pagamento na fase de conhecimento, vai ficar um valor maior do que a dívida. Tá? Foi isso que a lei fez com os seus clientes. Sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca existia no CPC Buzaide. No CPC de 2015 isso foi extirpado, porque a ideia de que eu ganho uma parte e perco outra acabou. Se eu entrei na justiça e eu ganhei alguma coisa, significa que algum direito meu foi vilipendiado. E se eu tive que buscar na justiça a satisfação desse direito, eu sou o vencedor no processo. Então, o Código de Processo Civil de 2015 não tem a ideia de sucumbência recíproca. Logo, na CLT, eu não posso piorar a condição social do trabalhador. Lembra do chefinho do artigo 7? Ora, se para o cidadão comum que anda de Mercedes, que bate o carro, não tem sucumbência recíproca, por que para o trabalhador que ganha um salário mínimo, que entra na justiça desempregado, ele ganha hora extra, mas não ganha o intervalo entre a jornada, eu vou dar sucumbência recíproca?
Aí, de repente, os honorários de advogado dá mais do que as horas extras que ele ganharam. Então, o cara trabalhou, não recebeu, teve que entrar na justiça, ganhou, mas na hora de levar, ele não leva. Ele tem que pagar o advogado do patrão que vilipendiou o direito dele. Então, sucumbência recíproca, eu acredito que a jurisprudência vai afastar. O que vai ter? Entrou na justiça e perdeu o processo, o juiz vai condenar o empregado a pagar para o empregador os honorários do advogado dele. Só que daí tem a gratuidade judiciária, né? Justiça do Trabalho, acho que todo mundo sabe, 90% das ações é de desempregado. Ninguém entra na justiça estando empregado. A menos que já está aposentado, que tem estabilidade, aí entra, mas são muito poucos. Então, vai ter, esses dias eu vi um voto do ministro, o ministro integrou o TST recentemente, e ele fez um voto brilhante, ele falou, era bancário. O bancário perdeu o processo, chegou no TST, o ministro mandou o bancário pagar os honorários para o advogado do banco, pela sucumbência da reforma, mas suspendeu a execução desses honorários até que se prove que o cara tem dinheiro, porque o cara era beneficiário da gratuidade judiciária. Tá? Intervalo para revisão. Foi a contento? Falei tanto, né? Eu sei que vocês não entenderam muita coisa, mas é questão processual. Para orientar os clientes para não onerar, né? Exatamente. Intervalo para refeição. A legislação veio e corroborou o acordo e a convenção coletiva de trabalho. Com base nessa lei, eu acredito que o Ministério do Trabalho e Emprego comece a se recusar a expedir as portarias, né? Antes, para você reduzir o intervalo, você precisava de uma autorização do MTF, da DRT. Agora, com a nova lei, eu acredito que ele vai se recusar. O que eu aconselho? Observa o limite da lei de 30 minutos, tá? Reduzir no máximo até 30. E pede pro sindicato e para a empresa, vai ser difícil, gente, mas pede. Observar os requisitos que a DRT observava para deferir a redução. A DRT tinha uma regulamentação que, para ela soltar a portaria autorizando a redução, a empresa tinha que cumprir uma série de requisitos. Tinha que ter refeitório, tinha que ter uma sala de descanso, tinha que ter um monte de coisa. Então, se o cliente falar, eu quero reduzir, fala, ó, você quer reduzir por sua conta e risco, está tudo muito nebuloso, mas a gente vai ter que fazer um acordo com o sindicato e, para minimizar os danos, para o juiz olhar com melhores olhos, é melhor você se adequar àquela regulamentação da DRT. É assim que eu estou aconselhando, tá? Para não sofrer mais desgaste, anulação, etc. e tal. Porque essa balela, não sei se vocês viram, a reforma trabalhista veio trazendo aqui. Questões de jornada não se referem à saúde do trabalhador, isso é inconstitucional, já vai cair já. Tá? Fala que pode trabalhar 12 horas com intervalo indenizado, vai cair. Se você tem cliente que faz aquele turno de 12 por 36, obriga a fazer intervalo de 1 hora, pelo amor do Cristo vivo. Tá? Não deixa ninguém trabalhar 12 horas sem intervalo. Esses dias eu vi uma colega minha, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou, todos nós aqui, todos nós, você está com a cólica de rim, eu já tive crises renais. Você chega no hospital vomitando e com o olho sem visão, de tanta dor. Eu passei por isso que eu estou contando para vocês. Vocês chegam no hospital e quem vai injetar a medicação em vocês é uma enfermeira que está trabalhando há 11 horas, com intervalo indenizado. Só que pior, essa enfermeira, como o contrato 12 por 36 trabalha dia sim, dia não, vocês lembram dessa história? Você trabalha 12 horas, mas não trabalha no dia seguinte, negócio bom. O que o pessoal da vigilância e da saúde fazem? Arruma um segundo emprego. Então ela trabalhou 12 horas no hospital anterior do primeiro emprego, aí teve intervalo indenizado, chegou em casa, aquele bando de bacuri barrigudinho, mãe, eu quero comida, mãe, faz bolo, mãe, não sei o quê. Aí ela sai de casa totalmente atordoada,
vai para o segundo emprego, trabalha 11 horas, sem o intervalo, você chega lá cego de dor, vomitando, e já sabe o seu problema, que eu quando eu tive a segunda e a terceira vezes, eu já cheguei gritando no hospital, é cólica de rim, é cólica de rim, é cólica de rim. Daí eles já vêm com o medicamento certo. Aí essa pessoa que vai aplicar o medicamento em você. Aí depois, quando noticia no jornal que a enfermeira colocou café com leite na veia do paciente, vocês se lembram disso? Quem se lembra? Que o paciente morreu porque a enfermeira confundiu os tubinhos lá da maca e botou o café com leite, em vez da sonda do estômago, na veia, na intravenosa, a pessoa morreu. É isso que vai acontecer com vocês. Com a gente, com vocês não, porque eu também sou humano, sou super-homem, não sinto dor. Isso vai acontecer com a gente. Então não façam essa atrocidade. Pensem mais pra frente, tá certo? Quem que é o cara que vai vigiar a empresa do seu cliente com uma arma carregada depois de 2 turnos de 12 horas sem intervalo? Você já pensou a condição mental desse cidadão com uma arma carregada na portaria? O cara vê um gato pulando, ele descarrega a arma. Entendeu? Chega o seu cliente, dono da empresa, com um carro diferente, ele mete bala. Ele está com o entendimento dele totalmente turvado. Entendeu? Ele está embriagado de cansaço e de sono. Então a gente tem que prestar atenção nas relações fáticas para adequar a lei. Então, nas jornadas de 8 horas, vocês fazem aquela recomendação. Precisa de acordo coletivo com convenção coletiva e adeque-se às regras do MTE. Agora, jornadas de 12 horas, recomendem aos seus clientes que não façam a redução, que garantam o intervalo integral. Tá bom? Pessoal, considerando o avançado da hora, nós vamos para as 2 últimas perguntas. O Valdir está querendo perguntar. Bom dia a todos, bom dia, doutor. É Valdir, do Cibra Fármaca Americana. Nós temos uma relação, acredito, com os escritórios muito boa. E a gente sempre tem ouvido deles esse problema do empregado que não quer autorizar o desconto, o empregador não quer que faça o desconto. Às vezes o próprio escritório dá a orientação de não fazer o desconto da contribuição, né? Mas eu acho que eles poderiam até fazer uma garantia para o pessoal contabilista, aí queria ouvir uma opinião do senhor, no sentido deles pegar a questão da autorização do desconto da contribuição do empregado. Porque ele fica no fogo cruzado, o patrão quer que não desconto, o empregado quer que não. Agora, se ele tiver a autorização do desconto do empregado, e dizer para o empregado o seguinte: olha, vá até o sindicato, vá na assembleia, vai discutir isso lá. Porque essa questão é entre você e o sindicato. Existe uma série de conquistas que fazemos para os trabalhadores, né? E ele não querer o desconto, e aí os escritórios, vocês empregadores, alguns escritórios que estão aqui, pegar essa bola de fogo aí, né? Ficar com ela na mão e tentar resolver, sendo que o problema não é dele. Agora, se ele garantir uma autorização de desconto, ele vai resolver o seu problema e vai mandar que o empregado vá no sindicato, na assembleia, discutir isso. Era isso que eu queria passar para os colegas contabilistas. Obrigado. Só recapitulando assim, de acordo com a fala do Valdir, aquilo que eu já disse, né? As relações entre trabalhadores e sindicatos e empregadores e seus sindicatos estão fora da alçada de terceiros, seja o escritório. O empregado também não pode se meter no que o patrão vai falar com o seu sindicato, tá? Então, só que isso não existe. Ninguém pode se meter. É entre eles. Então, a gente não pode fazer sugestões, fazer induções. A gente não pode fazer isso porque pode gerar um problema. A gente pega a convenção coletiva, ou a gente cumpre, ou a gente discute na justiça se ela vale ou se ela não vale. Se o patrão virar para você e falar assim: olha, eu não vou descontar a contribuição assistencial dos meus funcionários. Seja leal com o seu cliente. Fale isso para ele.
você não tem autonomia de dizer o que acontece entre seu empregado e o sindicato dele. Tá? Porque qual é o objetivo do empregador de querer minar a relação de trabalhador e seu sindicato? Enfraquecer o sindicato, para não conquistar, para não brigar pelo trabalhador. O único objetivo é esse. Então eu mino essa relação, né? Sabe aquela história da moça que está de olho no marido da outra? Aí começa a colocar caraminhola na cabeça da outra, e a outra fica brava, o marido começa a brigar. Aí quando a mulher, a esposa, briga com o marido, aquela suposta amiga que colocou caraminhola, chama, não, vem aqui, venha chorar no meu ombro, vem aqui que eu tenho um bolo de fubá com café fresquinho. É isso, gente, não pode, é crime. Né? Não no casamento é só imoral. Mas na relação sindical é crime. É crime, a gente não pode fazer